Num cenário de guerra, um soldado, ele nem sempre compreende tudo o que está a acontecer à sua volta. Pode ouvir explosões, pode ver companheiros seus a recuar, sentir medo, cansaço e até pensar que a posição que ele está a defender já não faz sentido. Mas independentemente de tudo isso, independentemente das circunstâncias, a sua responsabilidade como soldado é permanecer no posto e cumprir a missão que lhe foi confiada. E na passagem que nós vamos estudar esta manhã, em João capítulo 15, nós estamos a entrar num contexto em que tudo ia ser colocado à prova. Judas, na verdade, Jesus ali em João capítulo 15, Jesus, ele está a falar para 11 discípulos. Judas já não está ali entre o grupo, porque Judas já se tinha retirado, já se tinha ausentado e estava prestes a momentos de entregar Jesus para ser morto por pecadores. Mas dentro de poucas horas, no contexto de João capítulo 15, os discípulos iam ver o Senhor Jesus a ser levado, julgado, humilhado e crucificado. Aquele pelo qual os discípulos tinham abandonado tudo. Eles estavam prestes a ver o seu Senhor a ser entregue para morrer numa cruz. Aquele em quem tinham colocado a esperança iria parecer, somente parecer, derrotado. Mas nas últimas semanas nós temos falado acerca da missão da igreja, que devemos ser uma igreja que ora, uma igreja que serve, uma igreja que evangeliza, no fundo uma igreja consciente da missão que nos foi confiada por Deus. No entanto, todos nós como cristãos, nós temos que entender que estamos em guerra. A vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã não é uma lua de mel que dura para sempre. A vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã é um campo de batalha. E, portanto, nós como igreja, a realidade é esta. A igreja sofrerá perseguição, a igreja será odiada, a igreja enfrentará oposição de dentro e de fora. Mas, independentemente das circunstâncias, a realidade é uma. Nós só seremos uma igreja fiel se permanecermos em Cristo. Somos chamados a permanecer em Cristo, na sua palavra e no seu amor. E vamos ser desafiados a isso esta manhã, através de João capítulo 15, do versículo 1 até ao versículo 11. Quero convidar os irmãos então a abrirem as vossas Bíblias em João capítulo 15. E vamos estar a ler e a estudar de forma mais específica e profunda do versículo 1 até ao versículo 11. E todos aqueles que puderem, vamos colocar-nos de pé em reverência para ler a santa palavra do nosso Deus. Vamos ler então João capítulo 15, pedindo também ao Senhor que Ele nos guie por meio da verdade, que Ele nos guie no entendimento puro, específico, e que não somente sejamos ouvintes, mas acima de tudo praticantes da sua palavra. Mas vamos ler João capítulo 15. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos.
Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Oremos ao Senhor para que Ele nos dê clareza e entendimento sobre a sua palavra. Pai, agradecemos-te pela tua palavra que é viva, que é eficaz, o meio pelo qual tu produzes vida em nós e vida no meio do teu povo. Que esta manhã, Senhor, todos nós sejamos sensíveis à tua palavra. Cumpre os teus propósitos por meio do teu Santo Espírito em cada coração aqui presente. E que nós realmente possamos ser moldados, aperfeiçoados à imagem de Cristo Jesus por meio da tua palavra. Que a valorizemos, que a amemos, que nos deleitemos nela, Senhor. Mas que, acima de tudo, que ela transforme o nosso ser, renova as nossas almas, para que nós sejamos levados a glorificar o teu santo nome, em palavra e ação. Este pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Através de toda esta passagem, deste excerto das Escrituras, nós vamos ver que Deus purifica o seu reino e distingue claramente aqueles que pertencem a Cristo. Aquele que permanece nele, na sua palavra e no seu amor, recebendo a promessa das suas bênçãos no presente, mas também na eternidade. É isto que nós vamos ver e debruçar-nos aqui em João capítulo 15. Mas em primeiro lugar, nós vemos esta afirmação categórica de Jesus Cristo no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Então Jesus, nós vemos isto ao longo do livro de João, desde o capítulo 6, sensivelmente, em que Jesus, há 7 afirmações que o próprio Jesus Cristo faz acerca do seu caráter e de quem ele é. Começa no capítulo 6, não é? Em que ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, no capítulo 8. Eu sou a porta, no capítulo 10. Eu sou o bom pastor, ainda no capítulo 10 também. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o último destas 7 afirmações de Jesus Cristo é esta que nós vemos aqui no capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Mas é importante nós olharmos para esta expressão, eu sou, e entendermos no seu contexto nas Escrituras, no seu contexto mais amplo ao longo de toda a Escritura. Nós vemos no Antigo Testamento que o próprio Deus, quando Ele fala com o povo de Israel, a uma altura específica Ele diz, eu sou o que sou. O Senhor, o Deus de Israel, é o eu sou, porque não há outro igual a Ele. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus supremo sobre todas as coisas. Então, de certa forma, de igual forma, nós sabemos que o livro de João, até no capítulo 1, ele começa logo por apresentar Jesus Cristo como aquele que é enviado por Deus, mas que ele que é o próprio Deus. Vemos isso em João capítulo 1, versículo 1. Não é? Então, Jesus Cristo, ao dizer eu sou, ele está a afirmar a sua divindade, ele está a afirmar que ele é totalmente Deus. E vemos ao longo do livro de João, não é? Ele diz, eu e o Pai somos um. Eu sou, a identificar-se com a própria pessoa de Deus. Então nós vemos isto aqui, destas afirmações em relação ao caráter de Jesus Cristo. E temos que entender uma coisa, irmãos, que nós como igreja, nós não podemos ser uma igreja fiel, não podemos ser uma igreja bíblica, uma igreja que vive para a glória de Deus, se nós não tivermos esta firme convicção de que Jesus é Deus, de que Ele é o próprio Deus. Ele foi enviado por Deus, mas Ele é 100% Deus. Então uma igreja fiel e bíblica é uma igreja que crê no caráter de Jesus Cristo e que o afirma como sendo Deus. Isto é importante mencionar porque há igrejas no nosso meio, há igrejas hoje em dia, não é? E hoje em dia cada vez nós vemos mais igrejas, não é? Não quer dizer que tenhamos mais igrejas bíblicas e saudáveis, não é essa a realidade no nosso país. Mas a verdade é que hoje em dia nós vemos igrejas que se dizem cristãs, que se dizem bíblicas, e elas não afirmam isto. Elas não creem que Jesus Cristo é Deus.
Então, uma igreja bíblica fiel e saudável não o pode ser se não acreditar em Jesus Cristo da maneira como Ele é revelado e apresentado nas Escrituras para nós. Mas Jesus aqui no capítulo 1, no versículo 1, Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Então, Ele é a própria árvore. Ele é exemplificado aqui. E isto não necessariamente é uma parábola, mas o que Jesus está a fazer aqui é, Ele está a usar elementos reais, elementos que qualquer israelita, qualquer pessoa identificava e se associava com isto. Porque a agricultura era uma atividade muito recorrente e presente naquela época, naquele tempo. Então Jesus Cristo, Ele é a própria árvore. Não há vida fora dela. Então temos que entender que o próprio Jesus Cristo é a fonte da vida eterna. Então com isto, ao dizer que Ele é a videira verdadeira, Ele está a querer mostrar a realidade da vida cristã, usando um elemento comum, conhecido para todos nós. Agora reparem o seguinte. Pensemos nisto. Qual é a necessidade que Jesus Cristo tem aqui de afirmar que Ele é a videira verdadeira? Se Ele afirma aqui ser a videira verdadeira, nós temos que pensar que efetivamente há outra videira. Ou outras videiras que não são efetivamente verdadeiras. Na verdade, o Evangelho é o único meio pelo qual os homens podem ser salvos. Não há Evangelho sem Jesus. Jesus Cristo é o Evangelho e o Evangelho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a realidade é que o mundo está cheio de imitações de videiras, não é? Há pessoas que, no fundo, elas acham que conseguem ou que podem ter um relacionamento com Deus confiando nas suas próprias obras. Naquilo que elas fazem, naquilo que elas são, ou até numa oração que alguém lhes disse para fazer em algum momento da sua vida e baseiam-se nisso, para a sua salvação. Nós vivemos também num mundo relativista, não é? Em cada um, todos nós já ouvimos isto, cada um tem a sua verdade. Não há problema, tu tens a tua religião, eu tenho a minha. No fundo, vai dar tudo ao mesmo. É este o mundo em que nós vivemos. Um mundo onde imperam falsas religiões, verdades relativas, falsa espiritualidade, onde acreditam que há vários caminhos para chegar até ao céu e para alcançar a eternidade com Deus. Mas reparem o que é que diz, não precisam de abrir, irmãos, eu vou ler para vocês. Reparem o que é que diz Atos, capítulo 4, versículo 12. Diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outra maneira a não ser Jesus Cristo. Ele mesmo que é o caminho, a verdade e a vida. Até o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, ele diz que se alguém vos anunciar outro evangelho, que seja maldito. Não há outro evangelho. O evangelho é Jesus Cristo e Jesus Cristo é o evangelho. Ele é o único meio pelo qual eu e tu podemos alcançar a vida eterna. Voltando à questão da vinha e da videira. Nós vemos no Antigo Testamento vários relatos acerca de uma vinha. Vários relatos acerca de uma videira. Para aqueles que estão a apontar, nós pelo tempo não vamos ler todas estas passagens em detalhe, mas vemos estas referências no Salmo 80, vemos estas referências em Isaías capítulo 5, por exemplo. Israel, no Antigo Testamento, era apresentado como a videira de Deus. Mas essa videira, ela não era a final e a definitiva. Porque Israel, na verdade, foi infiel, foi o idólatra. E então Deus, por conta disso, o próprio Deus trouxe juízo ao seu povo. Então, naquela altura, um judeu partia do princípio que, por ser judeu, estava automaticamente ligado a Deus e tinha a vida nele. Mas, na verdade, não era bem assim. E Jesus Cristo, ao afirmar que é a videira verdadeira,
nós vemos que ele veio ampliar a abrangência do Evangelho como o poder de Deus para a salvação de judeus e de gentios também. Só em Cristo há vida eterna. E a realidade é que ninguém pode chegar até Deus se não for por Ele. Então nós vemos aqui, apesar de no Antigo Testamento nós vermos a referência da videira como sendo o povo de Israel, Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira, final e definitiva, que traz vida eterna a todo aquele que crê. Quer seja judeu, quer seja grego, quer seja gentio, Jesus Cristo é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Então Jesus Cristo é a videira verdadeira. Mas o versículo 1 continua e diz: e o meu Pai é o agricultor. Então esta videira, ela pertence a Deus. Ela é propriedade exclusiva de Deus. Ele cuida dela, Ele poda a vinha, mantém-na limpa, cuidada e saudável. Mas além de tudo isto, Deus é o justo juiz. Ele tem a palavra final sobre o meu e o teu destino. A realidade é que Deus conhece quem nós somos. Ninguém é capaz de o enganar ou de fingir uma fé genuína e escapar do juízo divino. Não é possível. Então Deus, Ele conhece todas as coisas e Ele é o justo juiz e Ele mesmo, Ele cuida do seu reino. O que vamos ver aqui no versículo 2 é a maneira como Deus purifica o seu reino. E no versículo 2 vamos ver isso de duas maneiras, que Deus Ele purifica o seu reino de forma constante, de duas formas específicas. Em primeiro lugar, vemos no início do versículo 2, todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta. Então todos aqueles que não produzirem fruto, todos aqueles, mesmo que tenham estado, mesmo que sejam simpatizantes de Jesus, mesmo que tenham ido à igreja durante 40 anos, 50 anos, mesmo que sejam membros de uma igreja, se não houver fruto, o próprio Deus, conhecedor de todas as coisas, o próprio Deus, juiz de tudo e todos, o próprio Deus que tem a palavra final sobre o destino de todos nós, Ele irá cortar. Reparem, vamos deixar aqui a marca em João 15 e vamos a Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do versículo 20 até ao versículo 23. Mateus 7, 20 a 23 diz o seguinte: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demónios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Então, na verdade, nós vemos a verdadeira salvação de alguém por meio dos seus frutos. Se alguém não produz fruto, o que é que nos diz João capítulo 15? O próprio Deus irá encarregar-se de cortar esse ramo. Esta passagem, ela é esclarecedora e assustadora ao mesmo tempo. Reparem que estes homens, eles quase que estão a justificar diante de Deus o porquê de eles merecerem entrar na eternidade, entrar no céu. E eles dizem que fizeram milagres, expeliram demónios, profetizaram em nome de Jesus Cristo, supostamente. Quase que eles estão a apresentar aqui diante de Deus o seu currículo. E todas estas alegações, nenhuma delas é de caráter. Eles simplesmente estão a apresentar uma lista. Fizemos isto,
fizemos aquilo, fizemos aquele outro. Claro que nós merecemos entrar no céu. Como assim? Impensável. Mas a verdade é que o próprio Jesus Cristo, Ele tem a palavra final. Ele conhece os corações de forma profunda, íntima. Então nós podemos viver uma vida inteira a enganar toda a gente, mas nunca poderemos enganar o justo juiz. E Ele sim terá a palavra final. Agora, reparem, há pessoas que efetivamente, elas, em certo momento da sua vida, elas podem até receber a palavra de Deus com alegria. Nós vemos isso na parábola do semeador, não é? Nós vemos isso na parábola do semeador, por exemplo, em Marcos capítulo 4, não é? Nós vemos ali que o semeador sai à rua e começa a semear. E há diferentes tipos de solos, não é? E há sementes que caem, efetivamente, em diferentes tipos de solo. E há umas que caem em solo rochoso, não é? Se nós formos a Marcos capítulo 4, nós vemos que no versículo 16 e 17 há semente semeada em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Então há pessoas que, de certa maneira, recebem a palavra com alegria e, em certa medida, elas demonstram algum tipo de afeição, de interesse pelas coisas espirituais, pela palavra de Deus. Mas o que é que acontece a estas pessoas? Versículo 17 de Marcos 4. Mas eles não têm raiz em si mesmos. Por outras palavras, eles não nasceram de novo. Então tu podes demonstrar interesse pela palavra de Deus. Podes até mostrar alegria, vontade até de estar na igreja, de ouvir pregações, de ouvir falar de Jesus e não nascer de novo. Em Marcos capítulo, em João capítulo 15, voltando à nossa passagem, reparem que eu mencionei que aqui, quando Jesus está a dirigir estas palavras aos seus discípulos, quantos discípulos estão aqui? 11. Judas não está aqui, neste grupo, quando Jesus está a falar aqui no capítulo 15. Mas ele está a falar sobre Judas. E sobre esta passagem, não é? Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Judas é o exemplo máximo disto. Judas esteve com Jesus. Ele fez parte dos 12. Ele viu milagres. Ele teve convivência diária com Jesus Cristo, mas ele não era verdadeiramente salvo. Então, neste contexto aqui, Judas era um desses ramos sem vida, sem fruto, que seria cortado e destinado à perdição eterna no inferno. Isto é uma séria advertência para todos nós, independentemente da idade. Independentemente de há quantos anos nós achamos que temos vida cristã. Examinarmos o nosso coração e avaliarmos. Será que foste regenerado e o fruto do Espírito é manifesto em ti? Ou será que és apenas um ativista moral e religioso com aparência de piedade, mas sem a vida de Cristo em ti? O que nós vemos em Mateus capítulo 7 é que não é aquele que faz muitas coisas para Deus que entrará no reino dos céus. Mas é aquele que quê? Que faz a vontade do Pai. E são coisas completamente diferentes. Mas por outro lado, apesar de Jesus aqui no capítulo 15 ele estar a falar de Judas de forma específica, no contexto imediato da passagem, há algo que nós temos que realçar. Porque às vezes parece natural, nós olhamos para Judas como o traidor. É natural, ele era efetivamente o traidor. Mas é interessante que em João capítulo 13, quando Jesus ele senta ali os discípulos à volta da mesa e fala com eles, e Jesus diz que um deles, um dentre os 12, iria traí-lo. Vocês podem ler a passagem, podem ler esse contexto. O que é que
na nossa mente finita, o que é que seria de esperar? Todos os discípulos logo olhariam para Judas. Ah, é ele. Mas não foi isso que aconteceu. Eles começaram a olhar uns para os outros e a pensar: quem dentre nós é que irá fazer isto? O que é que isto nos quer dizer? Não havia nada óbvio e marcante na vida e no comportamento de Judas que o distinguisse de forma clara como traidor e falso discípulo. Ele fazia o que os outros faziam. Na prática, ele parecia um deles. Não é assustador? Há pessoas aqui no nosso meio que estão no nosso meio, mas não são do nosso meio. Essa é a realidade. A palavra de Deus adverte-nos para isso. Há pessoas que podem viver uma vida de aparência piedosa durante anos e, na verdade, nunca terem nascido de novo. A verdade é que Judas estava entre eles, mas ele não era um verdadeiro discípulo. Ele seria cortado e lançado fora, porque nunca foi salvo, nunca nasceu de novo. Eu tenho que fazer aqui um parênteses nesta passagem, porque há pessoas que acreditam que há pessoas que efetivamente elas creem em Jesus Cristo e perdem a sua salvação. Mas nós não vemos essa doutrina em nenhum lugar das Escrituras. Não é possível alguém perder a sua salvação. Se efetivamente há pessoas que sim conseguem, como Judas, ter uma aparência exterior de suposta piedade, imitar outros, parecer como um discípulo de Jesus Cristo. Mas se ele, como nós vamos ver ao longo da passagem em João capítulo 15, aqueles que não permanecem em Cristo até ao fim, o que é que isso significa? Não significa que eles perderam a salvação. Significa tão somente que eles nunca foram verdadeiramente convertidos. Então só Deus, o fruto, quando nós falamos de fruto, não é? Pelos seus frutos os conhecereis, manifestar o fruto do Espírito na nossa vida, nós pensamos como algo simplesmente exterior. E é efetivamente algo exterior, é algo que deve ser visível, manifesto na nossa vida. Mas deve haver e há também uma disposição interior em amar ao Senhor. Porque quando Deus nos salva, quando Deus nos transforma, Ele também transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, transforma os nossos desejos, vontades, intenções, motivações. Ele transforma tudo em nós. Então realmente nós devemos analisar não somente aquilo que nós fazemos, mas acima de tudo, mais importante do que fazer, é mais importante ser. É mais importante o caráter. Porque muitas vezes fazer e viver uma vida de fachada e aparência é fácil. Todos nós conseguimos imitar, fazer coisas. E muitas vezes achamos que a segurança da nossa salvação está naquilo que fazemos. Mas não. Está naquilo que nós verdadeiramente somos em Cristo. O nosso caráter. Então nós vemos que, em primeiro lugar, Deus purifica o seu reino, não é? Através de cortar aqueles que efetivamente não demonstram fruto. E que, por outras palavras, não pertencem a Jesus Cristo. Esta é a primeira maneira como Deus purifica o seu reino. Mas em segundo lugar, no final do versículo 2 diz também: e todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, em segundo lugar, Deus purifica o seu povo. Ele limpa e santifica o seu povo para que o seu povo produza mais fruto para a sua glória. Deus não é um Deus simplesmente que nos salva, que nos lança para o meio do corpo e já está. Não. Ele age ativamente no meio do seu povo para maximizar a produção. Nós fomos criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. E quem é que preparou essas boas obras? Foi o próprio Deus. Nós vimos isso em Efésios 2, capítulo 2, versículo 10. Não é? Que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então deixem-me dizer-vos, isto deve dar-nos uma segurança tremenda.
que se Ele as preparou, se Ele preparou essas boas obras para que nós andássemos nelas, Ele não falha. E Ele irá garantir que nós efetivamente andamos nelas. Em Deus, por meio de Cristo, não há pecado que não possa ser vencido. E nós, de muitas formas e diversas maneiras, nós lutamos com o pecado diariamente. Mas realmente em Jesus Cristo, em Deus, nós temos tudo aquilo que nós necessitamos para viver vidas piedosas. Não somente para fazer coisas para Deus, mas para termos um caráter que honra Deus no nosso coração e na nossa disposição interior. Agora, Deus purifica o seu povo? Sim. Como é que Deus purifica o seu povo? Se nós perguntarmos a qualquer cristão, olha, tu queres ser purificado? Claro que sim. Eu quero que Deus purifique a minha vida. Eu quero ser mais parecido com Jesus Cristo. Ok, tudo certo. Mas Deus purifica o seu povo através de provações. As provações são o meio pelo qual Deus nos limpa, Deus nos purifica, para nós perseverarmos nele e para glorificarmos a Cristo. Nós vimos isso, por exemplo, não precisam de abrir, eu vou ler para vocês, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, dizem o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se nós formos a 1 Pedro, nós vemos esta realidade também. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, dizem o seguinte: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, se nós queremos ser mais parecidos com Jesus Cristo, nós devemos ter alegria em passar por provações. É essa a vontade de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Ele purifica o seu povo por meio das provações. Mas nós também temos que entender que Deus também purifica o seu povo por meio da disciplina. Hebreus capítulo 12, versículo 4 até ao 11 dizem o seguinte: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ninguém gosta de disciplina. Ninguém gosta de ser disciplinado. Aliás, a própria palavra de Deus diz que a disciplina, no momento, nunca é motivo de alegria, mas sim de tristeza. Ninguém gosta de ser disciplinado. Mas a realidade é esta. A vida cristã, ela não serve para eu e tu fazermos aquilo que nós queremos. Eu e tu não fomos transformados para viver da maneira que nós mais gostamos e que bem nos apetece. Eu e tu fomos regenerados por Deus para vivermos para a sua glória. Para sermos conformados à imagem do nosso Senhor e Salvador. E sermos conformados à imagem de Cristo é nós abraçarmos o sofrimento com alegria.
É nós termos por motivo de alegria o passarmos por várias provações, porque significa que estamos a ser moldados, aperfeiçoados à imagem de Cristo Jesus. Então deixem-me dizer-vos uma coisa: fugir da perseguição, fugir das provações, fugir do sofrimento, é fugir de Cristo. É claro que não é fácil. Não vamos agora entrar aqui numa utopia, numa realidade paralela e dizer adoramos sofrer, adoramos ser espancados, adoramos ser perseguidos, adoramos ser maltratados. Mas que toda essa realidade à qual Cristo nos chamou, que isso não nos impeça de sermos fiéis. Que isso não nos impeça de proclamarmos fielmente a verdade da palavra de Deus. Que isso não nos impeça, mesmo em contextos hostis, que isso não nos impeça de pregarmos a Cristo e a Cristo crucificado. Mas que possamos abraçar o sofrimento e ser aperfeiçoados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas temos também outros exemplos de como Deus pode limpar e purificar os seus filhos. Às vezes a perda de um familiar, perda de reputação, perda do teu emprego, perseguição, não quer dizer que Deus, ou seja, nós ao olharmos para João capítulo 15 e vermos que Deus limpa e purifica o seu povo, não quer dizer que Deus realiza uma limpeza de coisas más para nós vivermos o céu aqui na terra, mas sim que Ele irá usar os seus meios soberanos para nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Mas acima de todas essas coisas, voltando a João capítulo 15, Deus executa esta obra em nós por meio da sua palavra. Ele o faz por meio da sua palavra. Vamos ler o que é que diz o versículo 3. Jesus, a falar para os seus discípulos, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A realidade é que nós, em Cristo, temos tudo aquilo que nós necessitamos para viver uma vida piedosa, para viver para a sua glória. É a palavra de Deus que nos liberta. É a palavra de Deus que nos santifica. É a palavra de Deus que, como igreja, nos fará amar uns aos outros com um amor mais profundo, mais sincero, verdadeiro e real. É a palavra de Deus. Todos nós temos fases da nossa vida em que estamos a lutar com circunstâncias, a lutar com o nosso próprio coração, a lutar com pecados específicos até na nossa própria vida. E muitas vezes, quando nós pecamos, o que é que nós fazemos? Qual é a nossa tendência? Isolar-nos? Não queremos estar com outras pessoas? Não queremos expor o nosso coração à igreja, à palavra de Deus, aos irmãos? Mas isso é totalmente o oposto daquilo que eu e tu devemos fazer. Porque Deus já providenciou os seus meios da graça para nós vencermos todo e qualquer pecado que apareça no nosso caminho. E Deus usa a sua palavra para isso. A sua palavra tem poder para nos resgatar dos nossos fúteis procedimentos. A sua palavra tem poder para nos resgatar do pecado. Para nos fazer resistir a Satanás. Resistir aos impulsos pecaminosos do nosso próprio coração. A palavra de Deus tem poder para isso. Está à nossa disposição. E neste contexto particular, Jesus está a falar aqui para os seus discípulos. Mas antes, uns capítulos antes, em João capítulo 6, o próprio Jesus Cristo, ele diz que a sua palavra, a palavra de Cristo, é espírito e vida. E depois de ouvir essas palavras, o apóstolo Pedro, ele reflete, ele está a refletir naquilo que ouviu acerca de Jesus, nas palavras de Jesus. E ele é levado à seguinte conclusão, que nós vimos em João 6,68. Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então esta deve ser a nossa atitude na nossa vida diária. Não há outro lugar para onde nós possamos ir para encontrar descanso, consolo, poder, para vivermos para Cristo e para a glória de Deus. É a sua palavra. Então há esta necessidade de nós amarmos a palavra.
nós necessitamos de nos apegar com mais firmeza às verdades da palavra de Deus. São elas que nos irão transformar. Nós devemos tornar a palavra de Deus o centro da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, da nossa vida comunitária como igreja. Ela deve ser o centro dos nossos encontros, das nossas conversas, de tudo aquilo que nós falamos, de tudo aquilo que nós somos. Mas ela também, ela deve ser a fonte principal de conselho para a nossa vida prática. A nossa tendência muitas vezes, quando nós temos alguma dúvida, quando nós não sabemos o que fazer, a nossa tendência... Bem, hoje em dia, nós vamos ao ChatGPT, não é? Mas a nossa tendência é esgotar ao máximo os nossos meios. Não, eu consigo. Eu vou ver até onde é que eu consigo aguentar. Até onde é que eu consigo descobrir. Mas realmente a nossa prioridade deve ser basearmos a nossa vida no conselho da palavra de Deus. É ela que tem palavras de sabedoria para nos ajudar a viver de forma sábia no meio deste mundo que está em trevas. Então ela deve ser a nossa fonte principal de conselho para a vida e para a prática. Agora, dos versículos 4 a 11, nós vamos avançar de forma mais rápida e nós vamos ver algumas coisas. Em primeiro lugar, estes versículos eles vão nos trazer um contraste. Aliás, eles vão nos trazer duas ideias semelhantes. No fundo, vamos ver o chamado de um verdadeiro discípulo e, por outro lado, vamos ver as bênçãos que Deus concede a todo aquele que pertence a Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que o chamado de um verdadeiro discípulo é permanecer em Cristo. Em segundo lugar, permanecer na sua palavra, através do versículo 7. E em terceiro lugar, no versículo 9, permanecer no seu amor. E à medida que Jesus nos mostra as marcas de um verdadeiro discípulo, ele também nos apresenta 7 bênçãos de pertencer e permanecer nele. E nós vamos ver também ao longo destes versículos. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, em primeiro lugar, o chamado do verdadeiro discípulo é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. O verdadeiro discípulo é aquele que permanece. O mais importante, e nós sabemos isto, de nada vale começar bem se nós não terminamos a corrida. Ou se nós desistimos a meio. Não é somente importante começar bem, mas é importante terminar bem. Então todos nós como igreja somos chamados a permanecer em Cristo. Não há vida cristã, não há evangelho, não há igreja verdadeira fora de Cristo. E nós vemos esta realidade em Mateus capítulo 24. Eu vou ler para os irmãos. Mateus capítulo 24, versículo 13. Diz o seguinte: aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. É aquilo que nós vemos nas Escrituras. É aquilo que as Escrituras nos dizem. Aquele que perseverar até ao fim. Não diz aquele que receber de forma momentânea a palavra de Deus com alegria. Não diz aquele que for simpatizante de Jesus Cristo. Não diz aquele que vem à igreja de vez em quando. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Agora, às vezes nós podemos ser levados a retirar conclusões erradas das Escrituras por conta de uma errada interpretação das mesmas. Vou fazer aqui um parênteses importante. Nós vamos entrar aqui agora numa doutrina, que é uma doutrina que os teólogos chamam da doutrina da perseverança dos santos. E prestem bem atenção, porque às vezes há muitos enganos em relação a isto e muitas interpretações erradas deste tipo de textos bíblicos. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ele não é salvo porque permanece fiel até ao fim. Mas ele permanece fiel até ao fim porque ele é salvo. Eu vou voltar a repetir. O verdadeiro discípulo de Cristo não é salvo porque permanece fiel até ao fim,
Mas ele permanece fiel até ao fim, porque ele é verdadeiramente salvo. Parece que vai dar ao mesmo, mas não tem nada a ver. Ou seja, se nós tivermos de estabelecer uma relação causa-efeito, a salvação em Cristo é a causa e o efeito é a nossa perseverança nele, na sua palavra, nos seus mandamentos. Então a permanência e perseverança na fé é uma consequência da obra salvadora e redentora de Cristo em nós. É o próprio Deus, o agricultor, como vemos aqui em João 15, é o próprio Deus que em Cristo garante a perseverança da nossa fé. O que é que diz Romanos 8? Nada nem ninguém nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos virar a página alguns capítulos para trás. João capítulo 6, versículos 37 a 39. João capítulo 6, versículos 37 a 39, dizem o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. O versículo 40 também diz: de facto, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus Cristo, Ele não perderá nenhum dos que o Pai lhe deu. Então, se tu foste eleito por Deus desde antes da fundação do mundo, ninguém te pode arrebatar da mão de Deus. Portanto, se tu és verdadeiramente eleito, se tu és verdadeiramente salvo, o próprio Deus irá garantir que tu irás perseverar até ao fim. E reparem, que descanso é que isto nos traz. Que segurança para as nossas vidas. Se a salvação dependesse de nós, nós iríamos perdê-la todos os dias. Mas louvado seja Deus, porque somos guardados pelo poder de Deus para a nossa eterna salvação. Glória a Deus por isso. Por outro lado, podemos ser também levados a pensar, ok, se o próprio Deus irá garantir que eu vou perseverar até ao fim, não preciso de fazer nada. Posso viver como eu quiser e no final, se eu for dele, irei perseverar. Mas não é isso que as Escrituras nos levam a fazer. Este permanecer em Cristo, ele requer esforço, requer disciplina, requer intencionalidade, requer foco. Reparem, eu vou ler para vocês, reparem o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele que era efetivamente o apóstolo Paulo, não é? E nós pensamos, uau, o super apóstolo Paulo, o super crente, o super espiritual. Reparem qual era a sua atitude diária em relação a Jesus Cristo. 1 Coríntios 9, 25 a 27. Todo o atleta em tudo se domina. Aqueles, porém, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Reparem versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu a ser desqualificado. Então este viver para Cristo, este permanecer em Cristo, exige disciplina. Exige negarmos o nosso eu todos os dias, por meio da palavra de Deus. E nós vemos também a realidade de Hebreus capítulo 12. Versículos 1 a 3, que dizem: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então todos nós lidamos e lutamos com o pecado dia após dia. Então permanecer em Cristo requer uma dependência total de Deus, mas também um esforço ativo por meio da nossa fé operante em Cristo para nós vencermos o pecado. Para nós sermos conformados à imagem de Cristo todos os dias. Então Jesus Cristo, Ele é a fonte da vida. Não é? Como nós vemos no versículo 4, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se permanecerdes em mim. Jesus é a fonte da vida. Sem Ele somos incapazes de amar a Deus, incapazes de o agradar. Sem Cristo somos como ramos mortos, inúteis, destinados a ser lançados no fogo e queimados para todo o sempre. Mas aqui nós vemos também a primeira bênção de pertencer a Jesus Cristo. A primeira bênção de pertencermos a Jesus Cristo, que nos aparece aqui no texto, é a nossa salvação eterna. O que é que diz o versículo 4? Se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Então esta é a nossa contínua esperança e segurança da nossa salvação eterna. Que Cristo permanece em nós. Versículo 5 diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então reparem, aqui nós vemos que vemos a abundância da vida cristã em contraste com a vida inútil e infrutífera sem Cristo. E para nós, como igreja, nós não podemos ser uma igreja relevante, uma igreja fiel, se nós não formos fiéis em proclamar o Evangelho. Nós devemos ser fiéis em proclamar o Evangelho, em falar de Jesus Cristo, em permanecer nele. Porque é o que nós vemos aqui. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aqui vemos a segunda bênção de pertencermos a Cristo. Para aqueles que pertencem a Cristo, existe e há a promessa de fruto abundante. Reparem que Jesus Cristo, Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida. E vida em quê? Abundância. Nós não nos devemos contentar com a mediocridade nas nossas vidas. Ele veio para que tenhamos uma vida em abundância. Agora, não significa que nós vamos ter casas em abundância, carros em abundância, dinheiro em abundância. Não é isso que Jesus Cristo está a falar. Mas significa que nós, em relação ao fruto que flui de um coração que pertence a Deus, nós vamos produzir fruto em abundância para glorificar o nome de Deus e também para levar outros a glorificar a Deus. Então a segunda bênção de pertencer a Cristo que nós vemos aqui no texto é o fruto abundante. Mas continuando no versículo 6, nós olhamos para a realidade do juízo final. E hoje vivemos num contexto em que muitas pessoas preferem saltar este tipo de versículos, saltar este tipo de temas, não falar da ira de Deus, não falar do inferno, nem que Deus é um justo juiz que efetivamente lançará alguns no inferno. Essa é a realidade das Escrituras. Essa é a realidade do Evangelho. Não podemos pregar o Evangelho sem apresentarmos a realidade do pecado e das consequências eternas do pecado. Versículo 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então o juízo final é real. A ira de Deus irá permanecer sobre todos os que não se arrependerem e não crerem em Jesus Cristo. E isso irá resultar na justa punição eterna no inferno. Nós temos que falar disto. Não falar da ira de Deus é diluir o Evangelho, reduzi-lo a algo que ele não é. Quem crê no Filho verá a vida. Mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho de Deus, sobre ele permanecerá a ira de Deus. Isto é o Evangelho. Esta é a realidade da obra de Jesus Cristo. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Antes de retirarem conclusões erradas deste versículo, tenham calma. Tá bem?
Vamos pensar, eu posso pedir aquilo que eu quiser. A sério? Não, não é bem assim. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Aqui neste contexto particular, aqui onde nós vemos o segundo chamado de um verdadeiro discípulo. Já vimos que um verdadeiro discípulo, ele deve permanecer em Cristo, mas em segundo lugar, um verdadeiro discípulo deve permanecer na sua palavra. Realmente este livro que nós temos é um dos recursos mais importantes, mais fascinantes, mais incríveis que nós temos à nossa disposição na vida cristã. Tudo na nossa vida deve estar à volta disto. As nossas decisões, as nossas conversas, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos, os lugares onde nós vamos, os lugares onde nós deixamos de ir. É este livro que deve determinar todas as coisas. Então às vezes faz muita confusão, especialmente em jovens. Hoje em dia, eu estou sempre a dizer isto e os jovens sabem disto. No tempo presente, nós somos a geração com mais recursos de toda a história. Se não sabes ler, podes ouvir a Bíblia. Há imensos recursos, não há desculpa nenhuma para tu não seres um ávido leitor e estudioso das Escrituras. Não há. Nós somos a geração com mais recursos na história. E reparem que com isto, com grandes poderes, não é? Vêm também grandes responsabilidades. E isto é uma realidade até na nossa igreja. Hoje em dia, eu falava isto com um jovem ontem, sobre a realidade da nossa igreja. E a verdade é esta. Hoje em dia, na nossa igreja, para alguém que queira estudar as Escrituras de forma profunda, tem imensos recursos à sua disposição. Nós temos conferências da Nutra, temos conferências da APCB, temos o Centro de Formação Bíblica uma vez por mês, nós temos as reuniões da quarta-feira, nós temos o púlpito aqui ao domingo, nós temos imensos recursos na nossa igreja para nós amarmos mais as Escrituras, para nós sermos mais conhecedores das Escrituras e, por consequência, praticarmos-la na nossa vida do dia a dia. Então, o que é que nós temos feito com os recursos que o Senhor tem colocado à nossa disposição? Devemos usar e abusar deles. Devemos amar as Escrituras. Devemos deleitar-nos nelas. Aproveitar toda e qualquer oportunidade para ter o nosso coração exposto à Sua palavra e para sermos moldados, aperfeiçoados e transformados por ela. Mas não se esqueçam, da mesma maneira que o Senhor concede estas bênçãos e estas oportunidades, Ele também as retira. Ele dá e Ele tira. Quando o seu povo é infiel também. Então, que possamos permanecer fiéis à sua santa palavra. Mas vamos à bênção número 3, de pertencer a Jesus Cristo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, a terceira bênção de pertencer a Cristo são orações respondidas. Deus responde às orações do seu povo. As orações alinhadas com a vontade de Deus, elas fluem de corações onde a palavra de Deus habita ricamente. Agora, Tiago, capítulo 4, versículo 3. Ele dá-nos uma das razões pelas quais nós muitas vezes oramos e não vemos a resposta clara às nossas orações. Eu vou ler Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz o seguinte. Pedis, aliás, vou ler o versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Primeira razão. Às vezes nós ficamos surpreendidos porque é que certas coisas não acontecem na nossa vida. Porque é que nós não vemos de forma mais clara e específica a manifestação do poder de Deus na nossa vida. E o versículo 2 dá-nos uma dessas razões. Porque não pedimos. Muitas vezes não oramos.
Não temos uma vida profunda e ativa de oração. Então, se tu não pedes, se tu não te deleitas na oração, se tu não gastas e investes tempo em orar, falar com o teu Pai Celestial, do que é que estamos à espera? Mas o versículo 3 dá-nos outra razão. Há pessoas que até oram. E oram bastante. Mas o versículo 3 dá-nos outra razão pela qual muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos. Pedis e não recebeis. Porquê? Porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Muitas vezes as nossas orações, mesmo até, às vezes podemos, reparem, às vezes até podemos estar a pedir coisas boas. Coisas que por si mesmas não são pecaminosas. Mas qual é a nossa motivação nisso? E muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos porque pedimos mal. Porque a nossa motivação está centrada no nosso eu. Orações egoístas centradas no nosso próprio ego, em vez de serem centradas em Cristo. Vamos dar exemplos práticos. Senhor, por favor, tu sabes que eu tenho 4 filhos e que eu tenho o 5º a caminho. Por favor, como o João dizia no outro dia no grupo dos homens, por favor, Senhor, dá-me uma 5ª T10 com 10 quartos. Reparem que por si só, ter uma casa grande, por si só pode não ser algo pecaminoso. Em si mesmo, de forma intrínseca, não é. Mas muitas vezes há coisas que nós pedimos, há coisas que nós desejamos, que não têm a motivação correta nos nossos corações. Senhor, por favor, dá-me um carro novo. Mas não quero um carro qualquer. Dá-me um daqueles bons mesmo. 0 quilómetros. E muitas vezes nós queremos ostentar. Muitas vezes nós, se calhar, pedimos isso ao Senhor porque vimos que o nosso irmão acabou de comprar um igual. Aquele que nós queríamos. Então, muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos porque pedimos mal. Pedimos centrados em nós próprios e não centrados na vontade revelada de Deus. Mas não nos enganemos. Não pensemos que este versículo de João capítulo 15, ele não nos dá a carta branca para nós pedirmos tudo aquilo que nós quisermos. Porque há pessoas que usam isto desta maneira. Em nome de Jesus, pede o que tu quiseres e te será concedido. Se tu não estás a receber é porque não estás a pedir com fé. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que eu pedir me será dado. Há pessoas que usam este versículo desta maneira. Mas não é esta a vontade de Deus para nós. Não é isto que Deus quer dizer aqui em João capítulo 15. Não podemos pedir aquilo que quisermos. O que é que este versículo nos está a querer dizer e a ensinar? As nossas orações, elas devem ser centradas não em nós, mas elas devem ser centradas na vontade de Deus. Elas devem ser centradas na sua vontade revelada. Onde é que nós podemos ver e conhecer e contemplar a verdade e a vontade de Deus? Através da sua palavra. Então as nossas orações, elas devem ser baseadas na palavra. E reparem, o próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, ele ensina os seus discípulos a fazer o quê? A orar. Ele ensina aos discípulos a orar. A conhecida oração do Pai Nosso é o próprio Jesus Cristo a ensinar os seus discípulos a orar. Então as nossas orações, elas devem estar alinhadas com a vontade de Deus para nós. E as Escrituras foram um manual que Deus nos deixou para nos instruir a orar de acordo com a sua vontade. Mas ao olhar para Mateus 6, para esse modelo que Jesus Cristo nos deixou, nós vemos que, e reparem, e se forem estudar a fundo, nós vemos que o modelo da oração que Jesus nos deixou, ele está centrado no caráter de Deus, está centrado na manifestação da sua vontade, está centrado em clamar, em nós clamarmos a Deus pelo seu sustento, pelo seu perdão, pelo livramento, e termina com aquela que deve ser a nossa atitude sempre que oramos. Reconhecendo que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Esta deve ser a nossa atitude na oração. Então, se nós orarmos de forma contínua, alinhados com a vontade de Deus,
Nesse sentido da vontade de Deus, é que esta passagem nos está a dizer: podes pedir o que quiseres e vos será feito. A vontade de Deus será executada e revelada em ti. É isto que esta passagem nos quer dizer. É isto que deve caracterizar as nossas orações. Então, e através da palavra de Deus, nós somos capacitados a orar de acordo com a sua vontade. Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Neste versículo nós vemos a quarta e quinta bênção de nós pertencermos a Cristo. Em quarto lugar, nós vemos que a bênção de pertencermos a Cristo é nós glorificarmos a Deus. Eu e tu fomos criados para isso. Eu e tu fomos criados para glorificar a Deus, para o amar, para o agradar em todas as coisas. Então, quanto mais nós nos deleitarmos nele e experimentarmos a sua vontade, mais ele é glorificado em nós e através de nós. Então, Deus agrada-se e é glorificado na abundância do nosso fruto. E a abundância do nosso fruto é, na verdade, a evidência de que nós somos seguidores de Jesus. Então, a quarta bênção de pertencer a Cristo é glorificar a Deus. Mas a quinta bênção que nós encontramos no final do versículo 8, e talvez nas vossas versões não esteja tão claro isto, mas se formos ao grego original, nós vemos que aqui há uma certeza implícita nesta frase. E assim sereis ou vos tornareis meus discípulos. Ou assim vocês podem ter a certeza que são meus discípulos. Então a quinta bênção de pertencer a Cristo é a certeza da nossa salvação. É possível nós termos a certeza da nossa salvação. O que é que diz a palavra de Deus? Pelos seus frutos os conhecereis. Frutos que se manifestam no interior e que jorram para o exterior. Devemos examinar constantemente as nossas vidas. Devemos avaliar constantemente diante de Deus se nós estamos verdadeiramente satisfeitos nele. Será que os nossos pensamentos refletem a sua palavra? Será que o nosso caráter, desejos e motivações estão centradas em Cristo e na sua glória eterna? Ou apenas no nosso prazer aqui na terra? Então, ao darmos muito fruto, nós manifestamos que temos a vida de Cristo em nós e que pertencemos a Ele. Mas em terceiro e último lugar, no versículo 9, nós já vimos que o chamado de um verdadeiro discípulo, em primeiro lugar, no versículo 4, é permanecer em Cristo. Em segundo lugar, no versículo 7, permanecer na sua palavra. E em terceiro lugar, no versículo 9, o chamado de um verdadeiro discípulo é permanecer no seu amor. Permanecer no seu amor. Diz assim o versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Deus é a fonte do verdadeiro amor, que foi derramado em nós através de Cristo. E esse amor de Cristo, esse amor que foi derramado em Cristo e que por extensão foi derramado em nosso favor, é esse amor que deve ser o nosso modelo no meio do corpo de Cristo, para nós amarmos uns aos outros, para nós amarmos as nossas famílias, para nós amarmos os nossos irmãos. Mas esse amor não é simplesmente algo que nós dizemos com palavras, da boca para fora. 1 João capítulo 3 diz, leva-nos, ou seja, guia-nos a contemplar este amor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de facto somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Mas se formos a 1 João também, capítulo 2, nós vemos que o amor a Deus, ele não se manifesta simplesmente em palavras. Isto acontece também nos nossos relacionamentos, na nossa vida do dia a dia. Não basta eu dizer que amo a minha esposa e depois não quero saber dela, não cuido, não demonstro nada, de maneira nenhuma que a amo. E realmente aplicando isto a Deus, nós vemos aqui a importância do amor. O amor é demonstrado. O amor na vida cristã, ele evidencia-se e demonstra-se em guardarmos os mandamentos. Essa é a evidência de que nós amamos a Deus. 1 João capítulo 2, versículos 3 a 6, dizem o seguinte: ora,
sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Então, se tu não guardas os mandamentos, tu não amas a Deus. Se tu não és obediente à palavra de Deus, se a tua vida, na prática, ela não demonstra esta transformação que Cristo opera nos nossos desejos, intenções, motivações, pensamentos, tu não amas a Deus. Podes dizer que amas a Deus quantas vezes tu quiseres, mas este amor evidencia-se na obediência. Voltando a João capítulo 15, nós vemos também a sexta bênção de pertencer a Cristo. E essa sexta bênção é o amor de Deus. É o próprio amor de Deus que foi derramado em nós. E em 1 João diz também que nós não sabemos como amar corretamente. Nós não somos a fonte do verdadeiro amor. Mas o que é que diz as Escrituras? Nós amamos porquê? Porque Ele nos amou primeiro. Então, se eu sou capaz de amar, não é por mim. Não é porque sou muito bom. Não é porque sou muito habilidoso ou carinhoso ou o que quer que seja. Eu só posso amar e ser capaz de amar os meus irmãos porque Ele me amou primeiro. Ele é a fonte do verdadeiro amor. E é esse amor que deve ser o modelo para eu amar os meus irmãos. Mesmo quando se torna difícil. Amar mesmo aqueles irmãos que são do Sporting. Por mais difícil que seja. É o amor de Deus derramado nos nossos corações que nos permite amar. Mesmo pessoas diferentes de nós. Mesmo pessoas que nos encham o saco. É o amor de Deus. É esse amor que deve ser o modelo. E nós devemos até estar dispostos a dar, assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos também estar dispostos a dar a nossa vida pelos irmãos. Uns pelos outros. A morrer pela verdade de Deus e a morrer uns pelos outros. Por último, João capítulo 15, versículo 11, conclui com as seguintes palavras. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo ou a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. E esta é a sétima bênção que nós vemos aqui neste texto de pertencer a Cristo. Alegria e satisfação completas. Não há alegria em nenhum outro lugar. Cada vez mais nós temos visto no mundo presente pessoas que... Tem-se falado muito sobre saúde mental, não é? Tem havido cada vez mais suicídios. Pessoas que tentam procurar alegria em outras fontes. Em fontes carnais, em fontes terrenas. Como diz a Escritura, não é? Cisternas vazias. Mas a verdade é esta. Só em Cristo há verdadeira e completa alegria. E o povo de Deus deve ser um povo alegre. Se tu conheces alguém que se diz cristão e vive sempre carrancudo, cara trancada, parece que está sempre tudo mal, que todos lhe devem e ninguém lhe paga. Desconfia da salvação desse irmão. Porque o povo de Deus deve ser um povo alegre. É como nos diz a Escritura em Salmos, não é? Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Nós somos um povo alegre. Nós fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ele, Deus em Cristo, nos tem doado todas as coisas necessárias para a vida e para a piedade. Nós somos herdeiros juntamente com Cristo. O cristão deve ser um povo alegre. O cristão deve ser um povo que canta com alegria. Um povo que vive com alegria.
Um povo que tem uma alegria que contrasta com o mundo que nós vivemos lá fora e que nós observamos, que se queixam de tudo e mais alguma coisa, que não têm esperança. Mas a nossa esperança é Cristo. E, portanto, só nele há verdadeira alegria. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo tem todas as razões possíveis e imagináveis para viver alegre e satisfeito. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro descanso. Ele é a nossa verdadeira e eterna satisfação. Então, se calhar tu estás aqui e tens estado à procura, se calhar já experimentaste muita coisa. E se calhar tens chegado a um ponto em que não tens esta alegria. Em que não tens paz na tua vida. Vives atormentado diariamente. O que eu te quero dizer esta manhã é que há esperança em Jesus Cristo. O que eu te quero dizer esta manhã é que Deus ouve as orações do seu povo. Mas se não estás em Cristo Jesus, só há uma oração à qual Deus te responderá favoravelmente com toda a certeza. Quando orares a Deus, arrependido dos teus pecados, e confiares em Jesus Cristo com todo o teu coração. Realmente, graças a Deus, porque a salvação não depende de nós. Glória a Deus, porque Ele é o agricultor desta videira, como nós vimos em João capítulo 15. Glória a Deus, porque Ele cuida da sua igreja. Glória a Deus, porque Ele cuida dos nossos corações. E glória a Deus, porque Ele mesmo irá garantir que aqueles que pertencem a Cristo, eles irão permanecer e perseverar até ao fim. E o nosso alvo em todas as coisas, no tempo presente, no futuro, o nosso alvo não deve ser vivermos para nós mesmos. O nosso alvo deve ser nós vivermos para glorificar a Cristo, para viver a Cristo, para proclamar a Cristo e usar os meios da graça que o Senhor, na sua graça e misericórdia, nos tem concedido, para nós podermos ser realmente uma igreja relevante, uma igreja fiel, não uma igreja ativista, porque não queremos ser. Não queremos atividades por ter. Não queremos, como Judas, parecer algo que nós realmente não somos. Mais do que fazer, nós queremos ser. Mais do que servir ao Senhor, nós devemos, como igreja, como cristãos, como indivíduos, investir, por meio da palavra de Deus, num caráter semelhante ao de Cristo. Então que o Senhor nos ajude a chegarmos àquele dia, a permanecermos e perseverarmos até ao fim, mas a chegarmos àquele dia em que iremos contemplar o nosso amado Senhor e Salvador e que Ele nos diga: servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Porque realmente Ele é o nosso descanso e o será para todo o sempre. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos traz clareza. Obrigado porque ela nos traz direção. Obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor, é aquilo que nos impede, que nos dará poder e força para não pecarmos contra Ti. Ó Senhor, traz a cada um de nós um desejo cada vez mais profundo pela Tua palavra, Senhor. Que nos possamos deleitar nela. Que como o salmista, Senhor, nós possamos meditar nela de dia e de noite. E que ela seja o nosso maior prazer. Que nós possamos ver transformação nas nossas vidas, a começar em mim, a começar em nós. Que possamos ser transformados, Senhor, de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. Que Cristo seja cada vez mais visível em nós. No nosso interior, naquilo que nós dizemos, naquilo que nós fazemos. Senhor, ajuda-nos a ser uma igreja
que cumpre aquilo para o qual fomos chamados, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis na proclamação do Evangelho. Ajuda-nos a sermos fiéis em obedecer à Tua palavra. Ajuda-nos a ser santos, Senhor, porque Tu és santo. Ajuda-nos a abandonar práticas, pensamentos, convicções que estejam desalinhadas com a Tua palavra. Mas que ela realmente possa produzir vida em nós. Ousadia, coragem, Senhor, intrepidez, para que, onde quer que nós estejamos, independentemente das circunstâncias, quer sejam hostis ou mais favoráveis, que realmente a nossa identidade seja Cristo. Que nós entendamos que a nossa pátria não está aqui nesta terra, mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso amado Senhor e Salvador. Que nós possamos contemplar a Jesus Cristo, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé e ser conformados à sua imagem nos seus sofrimentos, com toda a alegria, pois sabemos que só há verdadeira paz, alegria em Jesus Cristo. E que nós possamos refletir essa alegria às nações, para que elas sejam levadas, por meio do poder da Tua palavra, a glorificar o Teu nome. É isso que nós pedimos, desejamos e oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém.